qual é a relevância do PGR hoje. Eu fiquei pensando nos grandes casos que o STF julgou nos últimos anos. Então, a gente pensa em orçamento secreto, a gente pensa em inquérito das fake news, a gente pensa agora também na discussão sobre organizações criminosas e também no que a gente vai ter no ano que vem sobre eleições. E me parece que a relevância do PGR diminuiu muito nos últimos anos. E diminuiu muito, em parte, porque o próprio STF tomou as rédeas para, sem provocação, fazer alguma dessas coisas. Em orçamento secreto hoje, é muito possível imaginar o desenrolar da decisão do STF sobre orçamento secreto, que está ali sob a responsabilidade do Dino, ainda que a gente tivesse um PGR que fosse contrário à continuidade daquela ação, a gente teria desdobramentos. No caso do inquérito das fake news, ainda que a gente não tivesse uma denúncia formal contra as pessoas investigadas, as investigações continuariam. No caso das eleições, a gente também consegue imaginar o TSE, o TSE tomando uma série de medidas, ainda que o PGR não apoie essas medidas. Então, eu fico questionando que talvez por causa da atuação até de outros PGRs e não do Gonê, a relevância da PGR foi sendo diminuída ao longo do tempo. O STF soube Luiz, talvez sobreviver um pouco sem a participação incisiva de um PGR como a gente teve em outros mandatos. sobreviver ou continuar fazendo o seu trabalho a despeito do obstáculo que o PGR impunha, e a gente sabe que é isso que a gente está vivendo ainda hoje, né, por conta da gestão de Augusto Aras. Os ministros do Supremo falam isso, mesmo que seja em caráter reservado, mas aí é que vem, eu acho, o desafio, que é retomar essa relevância e esse controle, porque na sabatina, em vários momentos, houve questionamento sobre isso. Cadê o PGR no controle de inquérito de fake news? Cadê o PGR? O PGR deixou de ser relevante. Exatamente essa argumentação e esses questionamentos foram feitos. E acho que esse é um desafio. Quando nós discutimos aqui antes de começar sobre discutir inquérito de fake news como um desafio do Paulo Gonet, é o desafio de colocar um fim a esse inquérito. É um desafio de mostrar que a PGR participa ativamente disso, faz o controle em cima do processo acusatório, ou seja, exerce as suas funções. Discordo num ponto só, Luiz, que é o PGR vai continuar tendo a relevância, não é uma discordância, mas é só puxando um outro ponto, que é, como é ele que vai ter que oferecer a denúncia, então ele continuará sendo fundamental de qualquer maneira. Mas você tem razão quando a gente percebe que o Supremo criou instrumentos para driblar o PGR, e talvez seja esse um grande desafio do Paulo Gonet. E acho que o referendo a ele, primeiro a indicação. Vamos lembrar, Paulo Gonet não é petista, longe de ser um homem de esquerda, ele é um homem conservador, foi indicado pelas mãos também do Supremo Tribunal Federal, que trabalhou pelo seu nome, para uma retomada da normalidade dentro da PGR. E acho que quem que tiver oportunidade, ouça o que falou, por exemplo, o senador Eduardo Braga, dizendo exatamente isso. Paulo Gonet foi indicado para que a tradição do Ministério Público, a normalidade no Ministério Público fosse restabelecida. E até o senador Sérgio Moro fez uma menção a Paulo Gonet de algo importante que ele fez, que foi voltar o Conselho Nacional do Ministério Público a uma certa normalidade, não como instrumento de perseguição à carreira.